Bom dia, meus irmãos. É um prazer aqui estar de volta, né, para a gente concluir o nosso vídeo, né? Foi um prazer fazer parte, né, daquele primeiro vídeo. Estamos aqui concluindo o segundo vídeo, né? São 3:30 da manhã. É uma bênção de Deus para nossas vidas. Então, nós vamos dar início aqui ao nosso capítulo, né? Então nós estávamos falando justamente, meus queridos, sobre esse carneiro, né? Esse carneiro e esse bode, essas duas figuras que aparecem aqui no capítulo 8, né? Quem é esse carneiro e esse bode? Então a própria Bíblia está nos dizendo que esse carneiro é a Média e a Pérsia, né? E esse bode peludo é o rei da Grécia, né? Só que esse bode, ele tinha um chifre notável entre os olhos, certo? Esse chifre notável entre os olhos, ele é o primeiro rei da Grécia, se trata de Alexandre o Grande, certo? Então, no capítulo 2 de Daniel, nós entendemos ali, meus irmãos, que esse carneiro, né, com dois chifres, ele é representado ali no segundo metal da estátua, que era o segundo metal era a prata, que significava os peitos e os braços daquela estátua enorme, certo? Que simbolizava a Média e a Pérsia. No capítulo 7 de Daniel, nós temos ali um urso, né? Um urso com um lado mais alto do que o outro, e esse urso trazia em sua boca 3 costelas em sua boca, significava as 3 vitórias da Média e da Pérsia. No capítulo 8, que o capítulo 8 amplia o capítulo 7, certo? Explica o capítulo 7, nós temos um carneiro com 2 chifres, e esse carneiro com 2 chifres, chifre em profecia significa um reino ou um rei, certo? Significa esse poder. E esse bode peludo que vem do ocidente, sem tocar suas patas no chão, numa velocidade incrível. Nós temos ali no capítulo 2 o terceiro metal da estátua, que era o bronze. Estão lembrados que era o bronze? E esse bronze dessa estátua é exatamente a Grécia, quando derrota a Média e a Pérsia do ano 331. No capítulo 7, né, a Grécia é representada aqui como um leopardo, tendo 2 asas, ou 4 asas e 4 cabeças, né? Essas 4 asas significam a rapidez de Alexandre conquistar o mundo com a idade de 30 anos. E essas 4 cabeças significam os 4 generais de Alexandre: Ptolomeu, Cassandro, Lisímbio e Seleuco. Aqui no capítulo 8, meus queridos, aparece aqui um bode peludo, saindo do ocidente numa velocidade incrível, certo? E quando ele vem do ocidente, certo? Ele se choca com esse carneiro. É interessante o capítulo, né? Capítulo 8, uma olhadinha aqui no versículo 7, que diz assim: viu o carneiro, dava amarrada para o ocidente, certo? E para o norte, para o sul, e nenhum dos animais podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu a observar, eis que um bode vinha, né, do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. Correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi chegar perto do carneiro enfurecido contra ele e o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Então aqui esse bode, ele vinha do ocidente, e ele se choca com esse carneiro, e esse carneiro quebra os 2 chifres. E então esse bode no seu apogeu, na sua fúria,
ele quebra esse chifre notável entre os olhos. Então, o quebrar desse chifre significa que Alexandre, com a idade de 30 anos, conquista o mundo, mas aos 33 anos ele morre. Então, o seu império, o seu reino, foi dividido para os 4 generais de Alexandre. Quem são eles? Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Então esse reino ficou fraco, né? De acordo com Daniel 8, o versículo 22 em diante. Fala que esse reino ficou fraco, ficou dividido. Então o mundo agora passa a ser dirigido por esses 4 generais de Alexandre. E eles se espalharam nos 4 cantos da terra. É por isso que aparece aqui, né, no capítulo 8, que aparece uma ponta pequena, certo? Uma ponta pequena que surgiu entre os quatro reinos, os 4 generais de Alexandre, de acordo com Daniel 8, 9. A Bíblia diz aqui que essa ponta pequena sai dentre os quatro reinos de Alexandre, né? Porque esses 4 reinos, eles se dividiram, certo? Ptolomeu ficou ali sobre o Egito, né? A Lídia e a Arábia e a Seleucídia, certo? Ptolomeu ao sul, Seleuco ficou sobre a Síria, certo? Cassandro reinou sobre a Macedônia e a Grécia, né? Lisímaco ficou ali sobre a Trácia e a Bitínia. Então, eles se dividiram, né? Se dividiram em quatro partes. Aí essa ponta pequena sai entre os 4. Mas no hebraico, no original do hebraico, essa ponta pequena ela sai dos 4 ventos da terra. Os 4 ventos da terra. Então, meus queridos, de acordo com Daniel 8, 9, certo? Essa ponta pequena sai dos 4 ventos, né? Dos 4 ventos que surgiu, né? Desses 4 reinos, certo? Aparece essa ponta pequena. E essa ponta pequena nós podemos identificar como Roma papal. Roma papal, meus queridos, ela dá o seu início à sua história no ano 538 e ela vai até o ano 1798. Roma Ocidental, ela cai para as 10 tribos bárbaras. As 10 tribos bárbaras que minavam ali as bases de Roma, meus queridos. Então, quem são essas 10 tribos bárbaras que minaram as bases de Roma, que conquistaram o mundo antigo, né? Porque Roma Ocidental, ela perde o seu poder para essas 10 tribos bárbaras do ano 352 até o ano 476. No ano 476, Roma Ocidental cai para essas 10 tribos bárbaras. Então, as 10 tribos bárbaras começaram agora a governar o mundo, né? Liderar o mundo antigo. Então, quem são essas 10 tribos bárbaras que venceram Roma Ocidental? Então, aparece aqui no cenário aqui, 3 historiadores, né, que escreveram, né, a história sobre o povo de Israel. Aparece ali Heródoto, né, o pai da história, né, que acontece aqui no 5º século. Ele dá um deslumbre, um destaque sobre essas 3 conquistas, né, da Média e da Pérsia, que foi a Lídia, né, Babilônia, o Egito. Então, Heródoto participa dessa parte profética, certo, meus queridos? Então, aparece no cenário também outro historiador falando também dessas 10 tribos bárbaras, certo? Que é Eduardo Gibbon, né, que aparece ali no século XVIII, e também Isaac Newton, né, que aparece no século XVII. Isaac Newton era um cientista, matemático, físico, mas esse homem estudou mais teologia do que própria a ciência. Era um homem que era apaixonado pela Bíblia, né? A parte profética. Então, eles quem dão os nomes dessas tribos bárbaras. Essas tribos bárbaras era Germânia,
estava vindo do norte da Itália, quando minaram ali as bases de Roma. Né? Quem são essas 10 tribos bárbaras que minaram ali as bases de Roma? Vem os álamos, né? Ele fala dos álamos, que significa a Alemanha. Ele fala dos franco, que significa a França. Eles falam dos burgúndio, que significa a Suíça, né? Os saxões, né? Os eros, os lombardos, certo? Então aparece aqui no cenário esses historiadores falando dessas tribos bárbaras. E essas tribos bárbaras começaram a governar o mundo, certo? Dentro do ano 476 e vem até o ano 538. Então aparece aqui essa ponta pequena que surge aqui no capítulo 8, certo? Dos 4 ventos. Então ela não surge aqui desses quatro reinos de Ptolomeu, Cassandro, Lesímetro, que se leu. Não. Ela aparece aqui daquele animal que era terrível e espantoso. O quarto animal no capítulo 7, certo? Que era terrível e espantoso, tinha dente de ferro, e esse animal tinha 10 chifres, certo, meus irmãos? E no meio desses 10 chifres aparece essa ponta pequena, que é Roma papal. Então Roma ocidental fica para trás, né? Perde a sua posição para as 10 tribos bárbaras que minavam as bases de Roma. Então surge aqui no cenário aqui, meus queridos, Roma papal. Roma papal, para ela se estabelecer no cenário, ela arranca 3 tribos bárbaras. Essas 3 tribos eram arianas, certo? Para estabelecer o seu governo, certo? Veja aqui no versículo, capítulo 7 de Daniel, o versículo 8, para essa ponta pequena se estabelecer, ela arranca essas 3 tribos das 10 tribos bárbaras que minaram as bases de Roma. Capítulo 7, verso 8 diz assim: estando eu a observar o chifre, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava em insolência. Então, meus queridos, para Roma papal se estabelecer, ela arranca 3 tribos arianas, né? Essas tribos eram arianas, né? Quem era Ário, né? Era um herege do segundo século. Então essas 3 tribos arianas, elas não submetiam à autoridade papal, ela só se autorizava a autoridade ariana de Ário, certo? Por isso que Roma papal expulsa essas 3 tribos. Quem são elas, essas 3 tribos, né, que foi expulsa, né, pelo poder papal? Nós temos ali os Eros, né, no ano 493, e nós temos os Vândalos, né, no ano 534, e a última tribo a ser expulsa foi os ortogodos, em fevereiro. Então, em fevereiro, essa última tribo foi expulsa, né, aqui do cenário. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nesse momento, meus queridos. Esse carneiro e esse bode era usado em qual ritual no Antigo Testamento, meus queridos? Estão lembrados aqui dessa figura desses 2 animais? Ele era usado num ritual no Antigo Testamento. Qual era esse ritual que essas 2 figuras, né, aparecem, né, para um sacrifício, né, no santuário? No santuário apareciam essas 2 figuras, meus queridos. Então esse carneiro era usado ali no ritual, né, de sacrifício, né, que as pessoas, quando pecavam, tinham que levar um animal. Então no santuário, no lugar santo ali, no pátio, lugar santo, lugar santíssimo, né, nós tínhamos um sacrifício de animal que ele era contínuo, né? Esse animal era morto todos os dias, por isso que era contínuo, certo? Um morria pela manhã, outro pela tarde. Mas esse carneiro, né? Um carneiro ou uma pombinha ou um cordeiro, certo? Era sacrificado. Então, essa era parte do sacrifício que esse carneiro participava. E esse bode?
E esse bode, ele entrava no santo, ele participava desse sacrifício, desse ritual do santuário, uma vez por ano. Ele era anual. Então esse bode participava desse carneiro. Então, de acordo com o livro de Levítico, capítulo 16, né, o verso 18, 19 ao 20, fala que Arão fazia um sorteio, né, desses dois bodes. Então, o que morria representava o Senhor. O bode vivo, que era chamado Azazel, homissário, né, era um tipo de Satanás. E esse bode ficava lá fora, ele não participava. Então, quando terminava todo aquele ritual, Arão, o sumo sacerdote, saía lá para fora. Então, ele colocava a mão na cabeça daquele bode, né, que estava vivo. Então, todos os pecados que Deus, né, perdoava de Israel, simbolicamente aqueles pecados eram transferidos para aquele bode. Por quê? Porque aqueles pecados, meus irmãos, era de Satanás. Ele sempre foi o originador dos pecados. Então, quando Deus perdoava, né, aqueles pecados de Israel, aqueles pecados eram devolvidos para ele, e aquele bode era levado para o deserto, e lá ele morria. O deserto de Satanás. Certo, meus irmãos? Então, nós sabemos que o santuário, né, ele se dividia aqui, né, em três partes. Mas primeiro eu queria falar desse santuário celestial, né? Nós sabemos que o santuário de Deus, onde Deus mora, onde Deus habita, é de lá que ele manda todas as informações, ele usa profetas e servos para levar a sua mensagem. Mas desse santuário, lá no santuário de Deus, lá, esse santuário foi manchado. Por quem? Por Lúcifer. Então Lúcifer morou também no santuário de Deus, ele fazia parte desse santuário. Então, nesse santuário, a Bíblia diz que ele era um querubim da guarda, era um anjo cobridor. Então ele fazia parte desse santuário no céu. Então, a Bíblia diz, de acordo com o livro de Ezequiel, no capítulo 28, 15, fala que esse anjo era perfeito nos seus caminhos desde o dia que ele foi criado, certo? Aí quando você vai para o livro de Isaías, né, ali no capítulo 14, do verso 13 ao 14 ao 15, fala que esse anjo ambicionou, né, o trono de Deus. Então no seu coração criou malícia, criou uma ambição, ele queria o trono de Deus. Então no livro de Isaías, no capítulo 13, no capítulo 14, ele fala que Satanás queria colocar o seu trono. Eu subirei nas mais altas nuvens e colocarei o meu trono, certo? Então, que atitude desse anjo, um anjo criado por Deus, agora cria dentro do seu coração uma parte terrível, a ambição. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 12, meus queridos, verso 9 em diante, fala que esse anjo, ele foi expulso do céu, expulso o grande dragão, a antiga serpente, né, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de toda a humanidade. Então ele foi expulso aqui para a terra, e ele junto com os seus anjos, uma terça parte, veio com ele. Então aqui nós podemos entender, meus queridos, o santuário de Deus. Então, Deus aqui, falando com o seu servo, né, Moisés, ele pede para que Moisés faça um santuário, certo? De acordo com Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus diz assim: Moisés, faça um santuário do modelo que eu te mostrei no monte, né? Faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então, Moisés fez uma réplica, Moisés fez uma cópia. Então esse santuário que Moisés fez, peregrinou aqui nessa terra 40 anos. Esse santuário, ele era imóvel, ele se montava e desmontava. Então esse santuário eu posso dividir ele em três partes: pátio, lugar santo e santíssimo. Então no pátio é onde acontecia os sacrifícios de animal. No lugar santo é onde o sacerdote levava o sangue, né? O sangue para dentro do santuário. E no lugar santíssimo é onde acontecia
né, o sacrifício, né, desse bode, certo? Então Deus vinha numa data, né, para perdoar os pecados de Israel. Que data era essa, né? A Bíblia diz que era o 10º dia do 7º mês. Era o Yom Kippur, era o mês de Tishri, era o mês de Abib, né? Começando ali de março para abril, era o primeiro mês do judeu. Então no dia 10 do 7º dia, Deus vinha no lugar santíssimo para fazer expiação, para perdoar os pecados de todo Israel. Então, Israel, os seus pecados eram perdoados. Deus, quando aparecia ali no lugar santíssimo, a Bíblia diz que todo o santuário ficava iluminado. Então, no lugar santíssimo tinha uma arca da aliança, e essa arca tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos. E no meio daqueles 2 anjos tinha um Shekinah, e aquele Shekinah era a presença de Deus. Então Deus perdoava todos os pecados de Israel nessa data do 10º dia do 7º mês. Então, quando eu pego essa data do 10º dia do 7º mês, quando eu transfiro para o nosso calendário gregoriano, vai cair em que data, meus queridos? No dia 22 de outubro de 1844. Então, no dia 22 de outubro de 1844, aparece aqui um fazendeiro, certo, chamado Guilherme Miller, né, pregando que Jesus voltaria numa data no final de 1843, mas Jesus não voltou. Então aparece aqui um homem chamado Samuel Snow, estudando o livro de Hebreu, o livro de Levítico, o livro de Apocalipse, capítulo 10, verso 8 ao 10, né? Eles chegam à conclusão que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Então Samuel Snow e com Guilherme Miller se juntaram, então eles concordaram com a data, então por aí por diante começaram a pregar que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Então se formaram ali um grupo enorme nos Estados Unidos, então se formaram os seguidores de Miller, os Milleritas, e então eles marcaram a data que Jesus voltaria nessa data no dia 22 de outubro de 1844. Então, aparece aquele texto que nós lemos lá na primeira parte do nosso sermão, no início do nosso sermão. Então, Apocalipse capítulo 10, verso 8 até o 10, que o anjo aparece com um livrinho na mão, e esse livrinho é o livro de Daniel. Então João ouve uma voz, né, dizendo para ele, pega o livro da mão do anjo e come esse livro, devora esse livro. E se comer esse livro, era ler, era folhear esse livro, certo? Mas a Bíblia diz que esse livro, quando chegava na boca, era doce como mel, mas ao chegar ao estômago era amargo como fel. Então a mensagem dos mileritas era doce, a alegria. Jesus vai voltar nessa data, mas Jesus não voltou, então houve uma decepção. Então Jesus não voltou, houve uma decepção aqui, e então esse livrinho ficou amargo no estômago, certo, meus queridos? Houve uma decepção, não era a volta de Jesus, certo? Então aqui aparece Irã Edson, né? Irã Edson aparece aqui, saindo da sua fazenda, né? Para dentro do milharal, ele vê ali o santuário, ele vê o santuário de Deus, ele vê ali o céu aberto, ele viu o lugar santo, e o Santíssimo, de acordo também ali com o Estevão, né? Lembra de Estevão, quando ele foi apedrejado ali no ano 34, se cumprindo ali as 70 semanas de Daniel capítulo 9. Então ele viu na sua morte, Estevão viu o céu aberto, ele viu o santuário, ele viu Jesus. Então Irã Edson também viu o céu aberto, ele viu o santuário de Deus, ele viu Jesus saindo do lugar santo para o Santíssimo, certo? Então não era a volta de Jesus, era Jesus saindo de sacerdote para sumo sacerdote. Era uma nova fase de Jesus no santuário. Lembra lá do santuário, né? A função do sacerdote e do sumo sacerdote, certo? Aqui
Jesus faz aqui a mesma coisa. Então Jesus morre no ano 31 e se ascende ao céu. Do ano 31 ao ano 1844, ele está como sumo sacerdote. Do ano 1844 até a volta de Jesus, ele está como sumo sacerdote. Então, não era a volta de Jesus, era uma segunda fase no santuário. Jesus sai do lugar santo para o Santíssimo. Então, acontece aqui dois eventos grandiosos, meus queridos. Então, esse primeiro evento não era a volta de Jesus, era o juízo de Deus que começaria. Então, o juízo de Deus começa nessa data, no dia 22 de outubro de 1844. Então, meus queridos, eu posso dividir esse juízo em três partes. O juízo do pré-advento, que é o juízo investigativo, o juízo comprobativo, certo? Que é de comprovação, depois do milênio lá no céu, e o juízo executivo, meus queridos. Mas nessa primeira fase do juízo, quem participa dessa primeira fase? Todos aqueles, meus queridos, que um dia tomaram as suas decisões ao lado de Jesus. Somente esse grupo participa desse juízo, dessa primeira fase. Aqueles que não deram ouvido, essas pessoas já estão no segundo juízo. O segundo juízo é o segundo juízo de comprovação. Então, meus queridos, o outro evento que acontece aqui é que Deus levanta um remanescente. Quem é esse remanescente que Deus levanta? Certo? Esse remanescente está no livro de Apocalipse, capítulo 12, quando Deus dá asa para essa igreja, e essa igreja foi para o deserto num período de 1260 anos. Então, Deus leva essa igreja para o deserto para se proteger da fúria de Satanás. Quem é essa igreja que está no deserto nesse período de 1260 anos? São os valdenses, são os huguenotes. Huguenotes, ele fazia ali, se estabelecia ali na França, ao norte da França, né? Quando eles foram também mortos ali, de acordo com Apocalipse capítulo 11, né? Ali quando houve ali uma perseguição, que os huguenotes, né? Eles foram executados ali na praça ali, sobre aquela Revolução Francesa. Então, os huguenotes, né, os valdenses, né, os Jerônimo de Praga, então são esses, né, esses remanescentes que aparecem no cenário. Então, essa igreja passou esse período no deserto, então ela tem que aparecer, certo? Ela tem que aparecer no cenário. E quando essa igreja aparece, a responsabilidade dessa igreja é pregar, é levar a mensagem de Deus para o mundo. Então aparece aqui a igreja adventista do sétimo dia. Então, meus queridos, igreja adventista do sétimo dia, igreja, porque eu e você somos uma comunidade. Adventista é porque nós pregamos o último e o maior advento, a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus. Certo, meus queridos? E o sétimo dia porque nós descansamos nesse dia. Então, essa igreja, ela é obediente, meus queridos. Para onde Jesus vai, essa igreja vai atrás. Então, essa igreja, ela é baseada em 2 capítulos da Bíblia de Apocalipse, certo? Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, a Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, essa igreja que aparece aqui no cenário, certo, meus queridos? Essa igreja é obediente. Para onde Jesus vai, essa igreja vai atrás nas pegadas de Jesus. Essa igreja obedece aos 10 mandamentos de Deus. Mas essa igreja carrega uma responsabilidade grande, certo? De advertir o mundo para uma grande obra, o final dessa história. E essa igreja, a responsabilidade dela é pregar, ensinar, certo? Aí aparece aqui o Apocalipse capítulo 14, nós temos 3 mensagens angélicas. Então essas 3 mensagens angélicas é uma advertência para o mundo. Então essa igreja tem essa responsabilidade de pregar essas mensagens para o mundo, para que o mundo conheça que Deus é Deus, que Deus habita no seu santuário, que Deus é amor, que Deus veio esse mundo, certo? Para salvar, para libertar. Então, Apocalipse capítulo 14, verso 1, a Bíblia diz assim:
o primeiro anjo, viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar língua, povo e nação. E eu pergunto para vocês, o que significa esse evangelho eterno? Esse evangelho eterno, meus queridos, é ali, no Antigo Testamento, eram as mortes dos cordeirinhos, né? Sacrifício dos animais. Então, para o povo de Israel, esse era o Evangelho, esse era a Bíblia, era o meio de salvação, certo? Quando você vem para o Novo Testamento, Deus substitui a morte desse cordeirinho como Jesus, né? Jesus foi o último cordeiro a ser morto. Então, estão lembrados ali de João Batista, quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, de acordo com João capítulo 1, verso 29, tem aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para o Antigo Testamento, eram as mortes dos cordeirinhos. Para o Novo Testamento, Jesus substituindo a morte dos cordeirinhos, morrendo, né, por cada um de nós. Então, o Evangelho eterno é esse. Então, não existe dois evangelhos, só um Evangelho eterno. Então, o mesmo anjo segue dizendo assim: temer a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Então, nós entendemos que o juízo de Deus, né, chegou no dia 22 de outubro de 1844. Quem participa desse juízo? Quem participa desse juízo investigativo? São todos aqueles que um dia tomaram a sua decisão ao lado de Jesus. Então já foi explicado, mas o texto continua dizendo, né, o mesmo anjo segue dizendo: adorai. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E eu pergunto para vocês nessa manhã, meus queridos, em que dia Deus quer ser adorado? Claro, no dia que ele criou, e o dia que ele criou foi o sábado, não foi o domingo. De acordo com Gênesis capítulo 2, verso 2 ao 3, né? Quando Deus cria todas as coisas, mas no sétimo dia ele descansa, como o Criador fizera. Ele santificou e abençoou esse dia. E o que significa esse sétimo dia? Êxodo capítulo 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado. Nesse dia não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e nem o estrangeiro que sai das tuas portas para dentro. Por quê? O mandamento diz: porque nesse dia Deus fez, Deus criou. O cargo de Deus aqui é fazer, é criar. Entendemos que o cargo de Deus aqui é fazer, né? O território que Deus habita, né? É a jurisdição de Deus, e o território que ele habita, terra e mar e as fontes das águas. Então aqui Deus fez céu, terra, mar e as fontes das águas. E eu pergunto para você mais uma vez: em que dia Deus quer ser adorado? No sábado, meus queridos. O domingo é uma mentira.